No texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está falando sobre esse assunto aqui. Então ele fala sobre a vinda de Cristo, o nosso encontro com Ele, nossa reunião com Ele, ele usa a mesma expressão, e ele fala o dia do Senhor. Então, 3 assuntos que ele trata com os irmãos para explicar. Ele diz, irmãos, isso não acontecerá. Isso não acontece sem que primeiro. Então, quando ele diz isso, você liga. Isso o quê? A vinda de Cristo. O nosso encontro com Ele, a nossa reunião com Ele. E o dia do Senhor. Isso não acontece. Não acontece, e aí você vai ver que justamente por isso eu coloquei essa parte aqui primeiro. Sem que antes, aí ele fala aqui, sem que antes venha a apostasia. Isso não acontece sem que antes venha a apostasia. Seja revelado o homem da iniquidade. Aí quando você olha a palavra revelado é a palavra apocalipse ou a palavra apocalíptico. Seja revelado, e ele liga aqui, revelado, homem da iniquidade, Apocalipse, homem da iniquidade, revelado o homem da iniquidade. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o ministério da iniquidade, ele diz, já opera, aguarda, com efeito o ministério da iniquidade já opera, e aguarda que seja somente revelado. Olha só, o homem da iniquidade. E aí ele tem o ministério da iniquidade que opera diretamente com o homem da iniquidade. Ele liga os dois, o ministério da iniquidade, homem da iniquidade, revelado o homem da iniquidade, e o ministério da iniquidade que vai operar junto com ele. Então o apóstolo Paulo usou isso aqui e falou para a gente a seguinte, olha, isso não acontece, a vinda de Cristo, nosso encontro com Ele, nossa reunião com Ele e o dia do Senhor, isso não vai acontecer sem que primeiro o homem da iniquidade seja revelado e com ele se manifeste o ministério da iniquidade. A palavra revelado é a palavra Apocalipse. E você vai ver que eu vou ligar esse texto aqui justamente com o que o apóstolo Paulo fala e com outro texto também que ele fala da vinda do Senhor. No texto de 2 Tessalonicenses, você sabe que é o apóstolo Paulo que está escrevendo, o texto de 1 Coríntios é o apóstolo Paulo que está escrevendo também. O assunto é o mesmo, ele fala aqui ao ressoar da última trombeta, e daqui, e no texto de 1 Tessalonicenses, ele fala da vinda de Cristo. Então nós vamos ver esses pontos aqui, Ele fala aqui, no texto que a gente acabou de ver, diz nosso encontro com Cristo, nossa reunião com Ele, olha aqui. Aí ele fala a vinda de Cristo, e depois ele vai falar aqui, para você ver direitinho, sobre o dia do Senhor. Então, os dois textos, ele está falando sobre o mesmo assunto. Porque você vai ver que aqui ele vai falar aqui, ao ressoar da última trombeta. Ao ressoar da última trombeta é a vinda de Cristo, que ele falou em 2 Tessalonicenses. Ao ressoar da última trombeta é o nosso encontro com Cristo, nossa reunião com Ele. Olha para essa palavra aqui, reunião com Ele e dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo ensina que ao ressoar da última trombeta acontecerá esses pontos. Transformados seremos todos. Num abrir e piscar de olhos. Quando ele fala abrir e piscar de olhos, ele está falando da transformação dos corpos aqui. Ele não está falando de um arrebatamento iminente a qualquer momento, um arrebatamento inesperado. E ele diz, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, os vivos, nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. A morte vai ser tragada pela vitória. É a última a ser derrotada, é a morte. Então aqui o apóstolo Paulo falou que isso é o ressoar da última trombeta. E você precisa desses pontos aqui, para que a igreja precisa desses pontos para o encontro com Cristo, para reunir com Ele.
Então ele fala aqui, ó, casamento, reunião com ele, encontro com Cristo, casamento da igreja aqui, ó. A igreja vai ser transformada nesses pontos aqui que ele fala. Não abrir e piscar de olhos, os mortos ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados e a morte é tragada. Então, ao ressoar da última trombeta, todos esses pontos vão estar ligados com o encontro com Cristo aqui. Então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 15, no verso 51, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele está falando sobre o mesmo assunto, a vinda de Cristo. Ao ressoar da última trombeta, você sabe que isso aqui, a vinda de Cristo, é na 7ª trombeta. Então, quando o apóstolo Paulo fala a ressoar da última trombeta, você sabe que ele está falando aqui da vinda de Cristo, que é na 7ª trombeta. Aí eu vou pegar esses dois textos aqui e vou alinhar lá na última semana com o livro do Apocalipse, para você entender como o apóstolo Paulo está falando sobre esses eventos e onde eles ocorrem lá na última semana no livro do Apocalipse. E aí na última semana eu coloquei essa timeline aqui para a gente entender direito. Então eu coloquei o texto aqui de 2 Tessalonicenses, do capítulo 2, e coloquei o texto de 2 Coríntios 15, 51 para a gente compreender melhor. Então você vê que desde o primeiro selo tem a palavra revela-te, até o 4º selo. Depois desse selo aqui, não tem mais a palavra, não aparece mais dentro dos selos, dentro do 5º, do 6º, do 7º selo, a palavra revela-te, porque ele já se revelou aqui no meio da semana. Então o apóstolo Paulo, no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele diz que isso, o quê? O homem da iniquidade, ele diz que ele tem que se revelar antes disso aqui, ó, da 7ª trombeta, que está em 2 Coríntios 15. Ele disse aqui em 2 Tessalonicenses, nosso encontro com ele. E você sabe que esses pontos estão aqui na 7ª trombeta, que eu estou colocando aqui para a gente ver. Então você olha aqui, que até aqui apareceu a palavra revela-te, que o apóstolo Paulo usa lá, que é a palavra apocalipse ou apocalipse. E aqui aparece o 4º selo, e o 4º selo, você sabe que aqui já é o meio da semana, então se passou 3 anos e meio aqui, e ele surge aqui no meio da semana, como o anticristo aqui ele se revela como homem da iniquidade, como o anticristo, e aqui ele já se revela, ele está se revelando desde esse selo, do primeiro, do segundo, do terceiro, e aqui ele já aparece como homem da iniquidade, ele está se mostrando desde aqui, se revelando, mas ele só aparece como homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, que o apóstolo Paulo fala, aqui, por isso que aqui tem a última vez a palavra revela-te, e aqui no meio da semana, 3 anos e meio. Então o apóstolo Paulo mostra aqui para a gente que aparece o anticristo aqui, ele diz, isso não acontecerá, isso o quê? O nosso encontro com Cristo, nossa reunião com ele, o dia do Senhor, isso não vai acontecer sem que essas coisas aqui, ó, revela-te, 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 o homem da iniquidade seja revelado primeiro e venha a apostasia. Então primeiro aqui no selo, 3 anos e meio antes. Então a igreja aqui ainda não foi arrebatada, a igreja ainda está aqui. E aí o apóstolo Paulo está falando sobre o ministério da iniquidade. E o ministério da iniquidade no 4º selo, ele traz o que? A morte e traz o inferno junto com ela. Então são 1260 dias, 3 anos e meio, que é as expressões que o livro do Apocalipse usa para mostrar esses pontos aqui, que você está no meio da semana, no meio de 7 anos e meio. Então o homem da iniquidade, o anticristo, o ministério da iniquidade operando, ele quebra o acordo, ele corta a oferta de manjares, que é o culto ao Senhor, e tem o que? Uma besta que sobe do abismo, que peleja contra as 2 testemunhas. Olha só, besta que sobe do abismo, peleja contra as 2 testemunhas. Abismo é o que para você? Abismo é morte e inferno aqui, ó. Então a besta que surge do abismo, 4º cavaleiro, ele peleja
contra os santos e os vence. É por isso que aqui no quinto selo já tem a alma daqueles que foram mortos. Mas o que eu quero mostrar para você aqui, o revela-te, ele está se revelando desde o primeiro, no segundo, no terceiro, mas no quarto ele se revela como filho da perdição. O homem da iniquidade se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, a ponto de se assentar no lugar de Deus. Então você vê que esses pontos aqui, que está sendo falado aqui no meio da semana, do ministério, aqui é o ministério da iniquidade. É o meio da semana, é onde ele se revela, se revelando desde o primeiro selo, mas aqui é o ministério da iniquidade que vai surgir aqui na quebra do acordo, quando ele corta a oferta de manjares, quando ele sobe do abismo, morte e o inferno lhe seguem, que ele é o quarto cavaleiro, e aí a morte e o inferno lhe seguem, então ele faz guerra contra os santos e os vence. Daniel está falando lá, então no meio da semana. E você liga esses eventos aqui no meio da semana e a vinda de Cristo só está na sétima trombeta. A sétima trombeta aqui você vai ver que está no sétimo selo e aqui está a vinda de Cristo. Alinhado com o sétimo selo aqui, ó, que é a vinda de Cristo, você vai ter mais, já tinha desde a quinta trombeta, pelo que eu entendo, irmãos, isso aqui, ó, desde a quinta trombeta tem a primeira taça, a segunda e na sétima trombeta tem a terceira taça, onde ele diz aquele que é e que era, porque ele já veio. Então a vinda de Cristo está aqui. Então aqui você tem a vinda de Cristo, alinhado com a terceira taça, onde tem a palavra do que és e que eras, porque ele já veio aqui. Então ainda tem mais a quarta, a quinta, a sexta e a sétima taça. Então isso aqui é a ira de Deus. Então por isso que o apóstolo Paulo fala que esses eventos aqui, ó, não acontecem sem que antes venha o homem da perdição, filho da iniquidade, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Revela-se, revela-se, revela-se desde o primeiro selo, ministério da iniquidade. E aqui, no encontro da igreja com Cristo, acontece esse ponto, 2 Coríntios. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados. É isso que ele está falando. Então era esse estudo que eu queria te mostrar para você entender melhor sobre o livro do Apocalipse, ligando com o texto de 2 Tessalonicenses e 2 Coríntios, que o apóstolo Paulo trata do mesmo assunto, ligando com o ministério da iniquidade, o homem da iniquidade, que está no meio da semana, a partir de 3 anos e meio. Então a igreja ainda está aqui. E os eventos que ele falou da vinda de Cristo estão na sétima trombeta. A igreja precisa desses pontos aqui para se encontrar com Cristo, casar, que estão lá em 2 Coríntios. E aí vem a ira de Deus, a partir da primeira taça. Só que você vê que na sétima, onde ele diz tu que és e que eras, porque ele já veio. Aqui, ó, da terceira taça, da primeira até a sétima taça, vem a ira de Deus. A vinda de Cristo já estava aqui na sétima trombeta. Então, tudo alinhado, olha aqui, ó, 2 Coríntios com 2 Tessalonicenses, com que ele fala, o homem da iniquidade seja revelado. Então, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.